O que é, então, o TDAH? Eu sou o Bruno Costa, psicólogo, psicanalista e também faço avaliação psicológica. E nesses vídeos nós estamos conversando sobre a avaliação para o diagnóstico de TDAH. Nos dois primeiros vídeos eu refleti com vocês sobre alguns impasses dos diagnósticos psiquiátricos e também algumas reflexões sobre o excesso de diagnóstico hoje de TDAH, o tal do todo mundo tem TDAH. Conversei um pouquinho com você para finalmente agora falar diretamente dos critérios e dos sintomas do TDAH. O que é TDAH? A sigla significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não existe mais, como antigamente, transtorno de déficit de atenção só sem a hiperatividade. O nome do transtorno é todo esse, transtorno de déficit de atenção, ou seja, um rebaixamento da capacidade atencional e também uma hiperatividade barra impulsividade. Não só hiperatividade, mas também estamos falando de uma impulsividade. Existem três subtipos de TDAH. O primeiro, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade predominantemente desatento. Ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade predominantemente hiperativo. Barra impossível. Eu gosto sempre de colocar o barra impossível, apesar de não ser necessário escrever, gosto sempre de pensar nele. Ou, se ela é tanto desatenta quanto hiperativa, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do subtipo misto, tanto desatenção quanto a hiperatividade. Quais são os sintomas? Os sintomas da desatenção, eles são 9 da hiperatividade, 6 da impulsividade, 3. Então vamos falar aí, 9 e 9. 9 da desatenção, 9 da hiperatividade e impulsividade, sendo que hiperatividade 6, impulsividade 3, ok? Para ser do subtipo predominantemente desatento, segundo o DSM-4, é necessário que haja pelo menos 6 ou mais dos sintomas de desatenção, pelo menos 6, de 6 para cima, dos sintomas de desatenção, que precisam estar persistentes nos últimos 6 meses da vida do indivíduo, sendo que precisa ter começado, segundo o DSM-4, antes dos 7 anos de idade, hoje já se fala antes dos 12 anos de idade, conforme nós conversamos no vídeo anterior. Então, quais são esses sintomas segundo o DSM? Deixa de prestar atenção a detalhes, comete erros por omissão de detalhes, esquece uma coisa pequenininha ali, então, na hora de responder uma pergunta, não leu a pergunta completamente, entregou a prova sem ter visto o que estava escrito atrás, ou lá no emprego foi preencher o formulário, esqueceu lá de preencher um quadradinho, esqueceu de um detalhe, mas um detalhe que acaba fazendo diferença e acaba tendo prejuízos por causa dessas coisas. O segundo sintoma tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, um jogo, uma brincadeira. Eu sempre gosto de perguntar para o paciente que vem fazer a avaliação, né? Como que é você assistir um filme? Consegue assistir um filme inteiro? Assiste até o final. No final do filme você sabe contar a história, você lembra quem é quem. Quem é esse personagem mesmo? Parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra. Aquela coisa de falar, o fulano vive no mundo da lua. Você sabe que ele está escutando, mas você chama e precisa chamar mais de uma vez. Não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas ou tarefas profissionais, porque não compreende instruções. Aquela pessoa que pega um negócio para montar e não olha o manual. Ela quebra a cabeça e não olha o manual e faz do jeito dela. Isso é um sintoma que, segundo o DSM, de desatenção, que pode enquadrar no TDAH se for junto com ele tiver pelo menos mais 5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, então não consegue planejar atividade. Eu gosto de perguntar sempre, como que é a sua mesa de trabalho? Como que fica o seu escritório, normalmente? Evita, demonstra, ojeriza ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental constante. Então, aquela pessoa que gosta muito do trabalho de executar, mas odeia as tarefas mais burocráticas, preencher documento, né, dentro da empresa que ela trabalha, por exemplo. Ou aquela pessoa que não gosta de fazer nenhuma atividade que vai depender de raciocínio, tem que pensar, não gosto de coisa que tem que pensar, eu sou prático. Perde coisas necessárias para as tarefas ou atividades. Então vai para a escola e deixa o estojo, vai para a escola e deixa o material que ia precisar para aquele dia, ou sai para resolver alguma coisa na prefeitura, um órgão do governo e deixou justo os documentos pessoais em casa, sai para um lugar que não conhece e deixa o celular, e volta para casa e para buscar, chegou no trabalho, lembrou que deixou o uniforme em casa, e vai e volta, e vai e volta. Distrai-se facilmente por estímulos alheios à tarefa. É aquela pessoa que está aqui, daqui a pouco começa a olhar o que está acontecendo lá fora e volta. O que você está falando mesmo?
apresenta esquecimento em atividades diárias. Então, comumente ela está esquecendo das coisas, esquecendo de coisas importantes, esquece datas, aniversário de casamento, aniversário da mãe, aniversário da esposa, não lembra do aniversário da filha, não lembra qual filha nasceu primeiro. São sintomas importantes de serem notados. Então, esses são os sintomas de desatenção. Se deles houverem pelo menos 6, já indica para o TDAH. Lembrando que esse não é o único critério, ter os sintomas. Existem alguns critérios que eu vou falar para você daqui a pouco. Então, calma. O TDAH agora predominantemente hiperativo. Então, deve satisfazer pelo menos as 6 dos sintomas aqui, que são 9. Eu vou ler 6 da hiperatividade e 3 da impulsividade. Mas desses 9, se tiver pelo menos 6, é predominantemente desatento. Primeiro, agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. É a pessoa que não dá conta de ficar parada. Ela tá assim, e ela faz assim, e cruza a perna, e cruza a outra perna, e troca, e levanta o braço, e estrala os dedos, e faz assim, e faz assado. Ela não fica quieta. Abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. Então, quando a pessoa é religiosa, eu gosto de perguntar, como que é? Você consegue assistir um culto, uma missa inteira? Você fica sentado o tempo todo? Você dá conta de ir ao teatro e assistir lá a peça até o final? O cinema, você dá conta de um filme de 3 horas? Corre ou escala em demasia, situações impróprias. É claro que isso aqui é mais para criança, né? A criança que sobe imóvel, que pula o sofá, que não para quieta. O adulto, ele relata muito o sintoma da agitação dos pensamentos acelerados, a sensação de estar a 1000 por hora o tempo todo, a sensação que ele tem de que ele pensa muito mais rápido do que as demais pessoas, e ele fica agoniadíssimo com isso. Tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer. Gosta sempre de perguntar para o paciente, como que é você nas suas férias? Me conta como foram suas últimas férias, você foi para onde? Conseguiu relaxar lá na beira da piscina, na praia, ficar deitado, sentado o dia inteiro, tranquilizar a mente, olhando para o mar? Como que era isso para você? A sensação de que está a todo vapor o tempo todo. Falar demais, fala, e parece que nunca cessa o assunto. Agora, sintomas de impulsividade, que são 3, né, como eu disse. Dar respostas precipitadas antes das perguntas terem sido terminadas. E foi engraçado, eu lembro de um paciente que eu fui perguntar sobre isso para ele, e antes de eu terminar a pergunta, ele falou, não. Aí eu dei risada e falei, olha, você tá falando que não, mas você tá fazendo isso comigo agora. Você não deixou eu terminar de perguntar e já tá dizendo que não. Então você dá uma resposta antes de eu terminar a pergunta. Então eu chamei a atenção dele para isso, para você ver que não é só ticar, tenho, não tenho, tenho, não tenho. Por isso que quando a gente entrevista o paciente adulto com suspeita de TDAH, a gente faz questão de entrevistar mais 2, 3 pessoas, alguém que mora com ele, porque ele não se dá conta de certas coisas, né? Tem dificuldade para aguardar sua vez, sempre pergunto sobre filas, pergunto sobre trânsito, como você fica no engarrafamento, você suporta. Interrompe ou se intromete em assuntos alheios, conversa, brincadeira, tá aqui numa roda conversando, mas tá ouvindo da outra roda, conversa, e se descuidar ele vai lá e responde, tá aqui fazendo o trabalho dele na empresa, levanta, vai lá na mesa do colega sem ter sido chamado e fala, ó, faz isso aqui assim que fica mais fácil pra você, a dele mesmo. Então é um sintoma de impulsividade dentro do TDAH, né? E aí tem o TDAH do tipo combinado. Então, do tipo predominantemente desatento, pelo menos 6 sintomas de desatenção. Predominantemente hiperativo, pelo menos 6 sintomas da hiperatividade. Agora, do tipo misto ou do tipo combinado, ele fala de 6 ou mais dos sintomas para desatenção e 6 ou mais sintomas para hiperatividade, presente aí desde a infância. Então esses são os sintomas, mas segundo o DSM, os critérios diagnósticos são 3. O primeiro critério diagnóstico é que esses sintomas, pensando aí no adulto, esses sintomas precisam causar prejuízos em pelo menos 2 áreas diferentes da vida dele. Então ele tem todos esses sintomas, e por causa desses sintomas que ele repetiu de ano 2 vezes, por causa desses sintomas ele perdeu o emprego, ou então você vê, já tem 2 áreas afetadas, acadêmica e profissional. Por causa desse sintoma acabou um casamento, por causa da impulsividade terminou um namoro, por causa dos muitos esquecimentos, hoje ele exerce uma atividade na empresa que devido à formação acadêmica dele ele podia estar num cargo muito melhor, ganhando muito mais, mas não ganha por causa desses sintomas que nós estamos falando. Então nós estamos falando prejuízo na área doméstica e na área profissional, na área acadêmica. Então, não tem prejuízos. Então, assim, esse é um jeito de ser. Não tem prejuízos em pelo menos 2 áreas da sua vida, não dá pra gente fechar um diagnóstico de TDAH. A gente precisa ver prejuízos
na vida do indivíduo. Então é essa investigação que nós fazemos numa avaliação psicológica. Não só levantar os sintomas, e para levantar os sintomas nós fazemos uma série de testes cognitivos, as observações enquanto estamos com o paciente, as entrevistas com as pessoas que conheceram na infância, mas também levantamos esse histórico de vida para entender em quais áreas da vida ele foi prejudicado devido aos sintomas. Uma outra questão importantíssima, que é um outro critério, é que se não existe outros tipos de transtornos que justifiquem os sintomas. Então, uma ansiedade muito forte, tão forte, que ele acaba sendo uma pessoa muito acelerada. É um TDAH ou é uma ansiedade muito forte? Então, nós olhamos para outros tipos, um transtorno de humor, um transtorno dissociativo, um transtorno de personalidade que justifique. Então, nós vamos olhar agora para um outro tipo de transtorno e deixamos TDAH de lado, porque é um outro tipo de transtorno, um outro tipo de tratamento, uma outra conversa, diferente de toda a conversa que nós estamos tendo aqui nesses vídeos. E aí um terceiro critério que nós precisamos olhar é se os sintomas estão presentes na infância e ao longo da vida. Então era uma criança mais agitada, mas hoje já não é mais, nós vamos olhar cuidadosamente para isso, não é mais porque aprendeu a se comportar socialmente, mas por dentro está ali agoniado de agitação, ou realmente isso passou. Então não era TDAH, porque TDAH não some. Ele se adapta por causa das exigências sociais, mas não desaparece. Ou a infância sempre foi tranquila, a gente investiga a infância dele, não apresenta nenhum dos sintomas. A adolescência, depois dos 17 anos, ficou desatento e esquecido. Aí a gente vai ver, então tem outra coisa aí. Não é um TDAH, certo? Então esses aí são os 3 critérios diagnósticos. Presença dos sintomas na infância e na vida adulta. Nenhum outro transtorno psiquiátrico que justifique a presença desses sintomas. E prejuízos, o impacto desses sintomas em pelo menos 2 áreas da vida. Na vida profissional, na vida doméstica, vida social, entre outros. Tá bom? No próximo vídeo eu quero te falar especificamente da necessidade da avaliação psicológica, por que ela é importante, o diagnóstico diferencial que nós fazemos e como funciona a avaliação psicológica para alguém que está fechando o diagnóstico de TDAH.